Eu queria informar, no final deste bloco, que, consultada a comissão de juristas, o seu segundo pedido de resposta foi negado e queria ressaltar que o pedido de resposta deve ser feito apenas quando e no momento que o candidato se sentir pessoalmente ofendido. No próximo bloco, a última rodada de perguntas entre candidatos. Eleições 2008. Debate. Você decide na Band. Vamos às regras deste quarto bloco. Candidato pergunta para candidato. A ordem aqui se inverte em relação ao segundo bloco. Pergunta de 1 minuto, 2 minutos para a resposta. Réplica e tréplica em 1 minuto cada. O primeiro a perguntar é o candidato Gilberto Kassab. Eu queria perguntar à candidata Marta quais são as suas propostas em relação à manutenção da Secretaria Municipal que cuida dos problemas das pessoas que têm deficiência e mobilidade reduzida. Nós tivemos uma série de avanços da nossa cidade ao longo da nossa gestão. Um tema muito importante: 10% das pessoas hoje são vítimas de uma deficiência ou de mobilidade reduzida e, portanto, eu queria conhecer as suas propostas. Eu acredito que é muito importante essa secretaria. Nós, na nossa gestão, não fizemos uma secretaria, mas cuidamos com muito cuidado, porque mesmo com uma cidade completamente destroçada e precisando de investimento em tudo, nós investimos muito. No centro da cidade, principalmente, foi o escolhido para começar, nas calçadas que permitiam às pessoas cadeirantes a poder se locomover melhor. Depois também fizemos nos ônibus. Eu acho que nós poderíamos ampliar e muito nos ônibus para os cadeirantes, que ainda é muito deficitário. Eu iria além disso também, porque não é só esse tipo de portador de problema, mas é o atende, que vocês não aumentaram. E eu ando agora conversando com a população, com muita reclamação, que é a população que geralmente só se consegue se transportar com o atende não mais está ali disponível para as pessoas. E eu tenho uma proposta também, que é a partir de uma coisa pessoal de percepção, e que agora a Prefeitura tem muito mais recurso, né? 10 bilhões a mais todo ano, dá para fazer coisas que eu sonhei e não pude fazer, de nós fazermos centros para as pessoas que têm algum tipo de comprometimento e que a família também não consegue cuidar e que eles poderiam ficar durante o dia para serem cuidados e a família, aquela pessoa que está em casa tomando conta, poder ter o seu trabalho e o seu ente querido estar cuidado num centro, que eu não chamaria de recuperação, mas seria desse tipo. Ao mesmo tempo, também classes especiais. Essa semana, uma senhora me parou na rua que tem um filho de 20 anos, que não conseguiu aprender a ler e escrever. Ele não pode ir para uma escola com criança, o que fazer? Faltam também lugares para abrigar e ajudar essas mães que cuidam desses adultos, mas que têm problemas aí de QI, de comprometimento. Então, muita coisa para fazer. E com mais dinheiro, certamente, nós vamos poder fazer. Eu queria lembrar a candidata Marta que na sua gestão eram 124 veículos do Atende e hoje são 273, atendendo o dobro de usuários da cidade de São Paulo. Em relação a calçadas, nós, ao longo desses 4 anos, nós reformamos 350 quilômetros de calçadas, todas elas com total acessibilidade. Também queria lembrar aqui a ex-prefeita a questão dos ônibus. Na sua gestão, ela foi responsável pela adaptação de 300 ônibus para os deficientes. Na nossa gestão, esse número subiu para 2.800. Eu queria aqui indagar da candidata Marta, por que na sua gestão, quando da reforma das calçadas e do rebaixamento das guias, ela não fez rampas de acesso para os cadeirantes? Só fez 32 rampas no bairro do Itaim Bibi, e essa é uma necessidade fundamental para o cadeirante, que ela nos explicasse o porquê não priorizar o cadeirante com as rampas que foram feitas apenas na região. As rampas têm que ser feitas e eu acho que nós podemos fazê-las. E acho que tem que ser na cidade inteira. Não é uma questão de ser contra. É uma questão de que o quanto eu trabalhava em recursos, eu tinha 10 bilhões a menos que você. Tinha que consertar o caos do trânsito que você deixou, tinha que lidar com a saúde,
que estava no PAS, que foi você que criou. Então, tinha uma série de dificuldades que eu tinha que atender. Mas, ao mesmo tempo, você mesmo disse, Kassab, eu comecei a fazer. Eu não deixei isso abandonado porque eu não tinha dinheiro. Eu enfrentei todos os problemas juntos. E era muito problema nessa cidade. E tem uma coisa que eu quero dizer, que eu vou aumentar, que eu acho muito importante, tenho ouvido muitos idosos falar, que é o acompanhante, que eu chamava de anjos urbanos, vocês mudaram o nome para acompanhante, que é a pessoa que faz a visita em casa para a pessoa doente. Acho muito importante. Eu introduzi na cidade de São Paulo esse programa quando eu vi funcionar em outros países. A pessoa doente, às vezes mora sozinha, tem um visitador que a ajuda diariamente. Pergunta agora da senhora Marta Suplicy ao senhor Gilberto Kassab. Todo mundo sabe que o trânsito nessa cidade é um dos piores problemas. Um problema que chegou no pior nível na sua gestão atual. É poluição, é o sofrimento de todas as classes sociais no trânsito. Eu, na prefeitura, eu fiz 10 corredores de ônibus, né? E ajudou muito a fluidez do trânsito. Você prometeu fazer 5 corredores e não fez nenhum. Eu fiz 100 quilômetros de corredor. Né? Você não fez nenhum. Ao mesmo tempo, você também prometeu investir 32 quilômetros do fura-fila para chegar até a cidade de Tiradentes. Fez 8 quilômetros e era dinheiro do governo federal. Então, a minha pergunta é, como é que você explica que em 4 anos você não fez nenhum corredor? A resposta é muito simples, candidata Marta. Eu não quero ser um prefeito conhecido por colocar placa em obra. Eu quero fazer o que tem que ser feito. E as obras de infraestrutura são de longo prazo. Por isso que, pela primeira vez, um prefeito coloca recursos do metrô. Serão R$1 bilhão. E o dinheiro já está em caixa, aliás, como você vive dizendo. É que nós precisamos encontrar o projeto certo e o governador José Serra, com a sua excelente equipe, já está definindo os projetos. Em relação aos corredores, corredor, para ser corredor mesmo, para diminuir o tempo de viagem das pessoas, precisa ser o corredor que tem área de ultrapassagem no ponto de parada, precisa ser corredor que não tem cruzamento, para que a pessoa se sinta incentivada a deixar o seu carro em casa e, com isso, melhorar o trânsito. E é isso que nós estamos fazendo. Os nossos 2 corredores, está aqui o nosso competente secretário Alexandre de Moraes, tem essas características. Do corredor Celso Garcia, que sai do centro de São Paulo e se dirige até o Itaim Paulista, passando pela Penha, pela Celso Garcia, por São Miguel, e ficará pronto, está em fase de licitação, ficará pronto no final de 2009, e o corredor Expresso Tiradentes, saindo também do centro de São Paulo, passando por Sacomã, Vila Prudente, chegando até São Mateus, chegando até a cidade de Tiradentes, 32 quilômetros. É evidente, grandes obras, eu não vou colocar nessa gestão meu nome na placa, mas o importante é que está sendo feito o que precisa ser feito. Infelizmente, os prefeitos que me antecederam não se preocuparam em investimentos de longo prazo. E estamos fazendo isso e nós vamos deixar São Paulo pela primeira vez com investimentos do metrô, no Rodoanel e também em corredores de ônibus. Estamos fazendo a lição de casa, porque não é com falsas promessas que nós vamos resolver o trânsito. Eu não quero que daqui a 20 anos as pessoas lembrem do Kassab e falam, poxa, se o Kassab tivesse investido no metrô, como elas se lembram de prefeitos de 20, 30 anos atrás que não investiram no metrô, no Rodoanel, e em corredores como devem ser feitos mesmo. Você está lá, Kassab, há 4 anos, né? 2 anos e 8 meses, só você na sua gestão. Bom, está lá há 4 anos e não fez nenhum quilômetro de corredor. E propôs, e falou que ia fazer, e prometeu fazer 5 quilômetros de corredor. O máximo que você fez no trânsito até agora foi dizer que vai dar 1 bilhão para o metrô, do qual só deu 275 milhões. Então, eu que peguei a cidade com 10 bilhões a menos, eu fiz 100 quilômetros de corredor. E corredores que ajudaram muito. E você fica dizendo que o corredor não ajuda, não foi, não valeu, tal. Bom, os corredores, quando não tem, a maioria tem ultrapassagem. Você vê o Teutônio Vilela, o Ibirapuera, o da 9 de julho, todos esses têm ultrapassagem. Da Rebouças não tem ultrapassagem. Por quê? Porque para ter ultrapassagem teria que desapropriar casas de uma região muito rica. E o metrô iria estar logo ali. Não está lá logo ali, mas foi feito com essa intenção, foi planejado com essa intenção. O governo do Estado não entregou o metrô, por isso que não foi feito. Agora, você não entregou nem 1 quilômetro da promessa.